Fala pessoal, professor Luiz, hoje te explicando a partir de 7 perguntas o conflito que está ocorrendo nesse exato momento entre israelenses e palestinos. Já se inscreve aqui no canal, já deixa aquela curtida para estar fortalecendo e bora pro vídeo. Primeiro, como começou o conflito? Influenciado pelo antissemitismo sofrido pelos judeus na Europa no início do século XX, o movimento sionista ganhou força buscando estabelecer um Estado para os judeus. A região da Palestina entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, considerada sagrada para muçulmanos, judeus e católicos, pertencia naqueles anos ao Império Otomano e era ocupada principalmente por árabes e outras comunidades muçulmanas. Mas a forte imigração judaica, encorajada pelas aspirações sionistas, começava a gerar resistência. Após a desintegração do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido recebeu um mandato da Liga das Nações para administrar o território da Palestina. Mas antes e durante a guerra, os britânicos fizeram várias promessas aos árabes e judeus que mais tarde não foram cumpridas, porque o Reino Unido já tinha dividido o Médio Oriente com a França, entre outras razões. Isso causou um clima de tensão entre nacionalistas árabes e sionistas, que levou a confrontos entre os grupos paramilitares judeus e gangues árabes. Após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, a pressão para estabelecer um Estado judeu aumentou. O plano original contemplava a divisão do território controlado pela potência europeia entre judeus e palestinos. Após a fundação de Israel em 14 de maio de 1948, a tensão deixou de ser uma questão local para se tornar uma questão regional. No dia seguinte, o Egito, a Jordânia e a Síria invadiram o território recém-criado. Foi a Primeira Guerra Árabe-Israelense, também conhecida pelos judeus como Guerra de Independência ou de Libertação. Após o conflito, o território inicialmente planejado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para estabelecer um Estado árabe foi reduzido pela metade. Para os palestinos, começou a Nakba, a chamada destruição ou catástrofe, o início da tragédia nacional. Cerca de 750 mil palestinos fugiram para países vizinhos ou foram expulsos pelas tropas israelenses. Em 1956, uma crise no Canal de Suez confrontaria o Estado de Israel com o Egito. O problema não foi resolvido no campo de batalha, mas pela pressão internacional sobre Israel, França e Inglaterra. A luta teria uma conclusão em 1967, na Guerra dos 6 Dias. O que aconteceu entre 5 e 10 de junho teve consequências profundas e duradouras. Foi uma vitória esmagadora de Israel contra uma coligação árabe. Israel capturou a faixa de Gaza e a península do Sinai no Egito, a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, da Jordânia e as colinas de Golã da Síria. 500 mil de palestinos viraram refugiados. O último conflito árabe-israelense foi a Guerra do Yom Kippur, em 1973, que colocou o Egito e a Síria contra Israel e permitiu ao Cairo recuperar o Sinai, entregue completamente por Israel em 1982. Gaza, porém, seguiu sob controle israelense. 6 anos depois, o Egito tornou-se o primeiro país árabe a assinar a paz com Israel, exemplo seguido apenas pela Jordânia anos depois. Número 2. Por que o Estado de Israel foi criado no Oriente Médio? A tradição judaica indica que a área em que o Estado de Israel está localizada é a terra prometida por Deus ao primeiro patriarca, Abraão e seus descendentes. A área foi invadida na antiguidade por assírios, babilônios, persas, macedônios e romanos. Roma foi o império que deu nome à região como Palestina e que 7 décadas depois de Cristo expulsou os judeus após combater os movimentos nacionalistas que buscavam a independência. Com a ascensão do Islã, no século 7 d.C., a Palestina foi ocupada pelos árabes e depois conquistada pelos cruzados europeus. Em 1516, foi estabelecida a dominação turca que duraria até a Primeira Guerra Mundial, quando foi imposto o controle britânico. O Comitê Especial das Nações Unidas sobre a Palestina declarou em seu relatório à Assembleia Geral, em 3 de setembro de 1947, que as razões para o estabelecimento de um Estado judeu no Oriente Médio concentravam-se em argumentos baseados em fontes bíblicas e históricas. Na Declaração do Balfour, de 1917, na qual o governo britânico se declarou a favor de uma nação para os judeus na Palestina e no mandato britânico sobre a Palestina. Ali foram reconhecidas a ligação histórica do povo judeu com a Palestina e as bases para a reconstituição do lar nacional judaico naquela região. Com o Holocausto contra milhões de judeus na Europa, antes e durante a Segunda Guerra Mundial, cresceu a pressão internacional para o reconhecimento de um Estado nacional judeu.
incapaz de resolver a polarização entre o nacionalismo árabe e o sionismo, o governo britânico levou a questão às Nações Unidas. Então, em 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral aprovou um plano para a divisão da Palestina, que recomendava a criação de um Estado árabe independente, de um Estado judeu e de um regime especial para a cidade de Jerusalém. O plano foi aceito pelos israelenses, mas não pelos árabes, que o consideraram uma perda de territórios. É por isso que ele nunca foi implementado. Um dia antes de expirar o mandato britânico da Palestina, em 14 de maio de 1948, a Agência Judaica para Israel, representante dos judeus durante o mandato, declarou a independência do Estado de Israel. No dia seguinte, Israel solicitou a adesão às Nações Unidas, status que finalmente alcançou um ano depois. 3. Por que existem dois territórios palestinos? Em seu relatório à Assembleia Geral em 1947, o Comitê Especial das Nações Unidas sobre a Palestina recomendou que o Estado árabe incluísse a Galiléia Ocidental, a região montanhosa de Samaria e Judéia, com exclusão da cidade de Jerusalém e a planície costeira de Asdod, até a fronteira egípcia. Mas a divisão do território foi definida pela linha do armistício de 1949, estabelecida após a criação de Israel e da Primeira Guerra Árabe-Israelense. Os dois territórios palestinos são a Cisjordânia, que inclui Jerusalém Oriental, e a faixa de Gaza, que estão separados por cerca de 45 quilômetros. Eles possuem áreas de 5.970 km² e 365 km², respectivamente. A Cisjordânia fica entre Jerusalém, reivindicada como capital tanto por palestinos como por israelenses, e a Jordânia a leste, enquanto Gaza é uma faixa de 41 km de comprimento e entre 6 e 12 km de largura. Gaza tem uma fronteira de 51 km com Israel, 7 km com o Egito e 40 km de costa no Mar Mediterrâneo. Originalmente ocupada por israelenses, que ainda mantêm o controle da fronteira sul, a faixa de Gaza foi capturada por Israel na Guerra de 1967 e só desocupada em 2005. Embora mantenha até hoje um bloqueio aéreo, marítimo e terrestre que restringe a circulação de mercadorias, serviços e pessoas. A faixa de Gaza é atualmente controlada pelo Hamas, o principal grupo islâmico palestino, que nunca reconheceu os acordos assinados entre outras facções palestinas e Israel. A Cisjordânia, pelo contrário, é governada pela Autoridade Nacional Palestina, o governo reconhecido internacionalmente, cuja principal facção, a Fatah, não é islâmica, mas sim secular. 4. Os palestinos e os israelenses nunca assinaram a paz? Após a criação do Estado de Israel e o deslocamento de milhares de pessoas que perderam as próprias casas, o movimento nacionalista palestino começou a reagrupar-se na Cisjordânia e em Gaza, controladas respectivamente por Jordânia e Egito, e em campos de refugiados criados em outros estados árabes. Pouco antes da guerra de 1967, as organizações palestinas como a Fatah, liderada por Arafat, formaram a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, e lançaram operações contra Israel, primeiro a partir da Jordânia e depois do Líbano. Mas esses ataques também incluíam alvos israelenses em território europeu, como aviões, embaixadas ou atletas. Depois de anos de ataques palestinos e assassinatos seletivos pelas forças de segurança israelenses, a OLP e Israel assinaram acordos de paz de Oslo em 1993, nos quais a organização palestina renunciava à violência e ao terrorismo, e reconhecia a lei de Israel para existir a paz e segurança. A Organização Islâmica Palestina, Hamas, nunca aceitou esse reconhecimento. Na sequência dos acordos em Oslo, foi criada a Autoridade Nacional Palestina, que representava os palestinos nos fóruns internacionais. O presidente da autoridade é eleito por voto direto e ele, por sua vez, escolhe um primeiro-ministro e os membros do gabinete. As autoridades civis e de segurança controlam as áreas urbanas e as áreas que foram definidas em acordo com Oslo, enquanto apenas os representantes civis e não de segurança controlavam as áreas rurais. Jerusalém Oriental, considerada a capital histórica dos palestinos, não está incluída nesse acordo. Jerusalém é um dos pontos mais conflituosos entre as partes envolvidas. 5. Quais são os principais pontos de conflito entre palestinos e israelenses? O atraso no estabelecimento de um Estado palestino independente, a construção de colônias israelenses na Cisjordânia e a barreira de segurança em torno desse território
condenada pelo Tribunal Internacional de Justiça em Haia, complicaram o processo de paz. Mas estes não são os únicos obstáculos, como ficou claro pelo fracasso das últimas negociações de paz entre os dois grupos em Camp David, nos Estados Unidos, no ano de 2000. À época, o então presidente americano Bill Clinton não conseguiu estabelecer um acordo entre Arafat e o primeiro-ministro israelense Ehud Barak. As diferenças que parecem inconciliáveis são: Jerusalém. Israel reivindica a soberania sobre a cidade, sagrada para os judeus, muçulmanos e cristãos, e afirma que é a sua capital depois de tomar a parte oriental em 1967. Isto não é reconhecido internacionalmente. Os palestinos querem que Jerusalém Oriental seja a capital deles. Fronteiras e terreno. Os palestinos exigem que o futuro Estado esteja em conformidade com as fronteiras anteriores a 4 de junho de 1967, antes do início da Guerra dos 6 Dias. Porém, Israel rejeita a proposta. Assentamentos. As colônias ilegais, de acordo com o direito internacional, foram construídas pelo governo israelense nos territórios ocupados por Israel após a Guerra de 1967. Na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, há mais de 500 mil de colonos judeus. Refugiados e palestinos. Quantos refugiados existem depende de quem está fazendo essa conta. A OLP diz que há 10,6 milhões, dos quais quase metade estão registrados nas Nações Unidas. Os palestinos sustentam que os refugiados têm o direito de regressar ao que hoje é considerado como o território de Israel. Israel, na contramão, diz que abrir as portas destruiria a identidade do Estado judeu. 6. A Palestina é um país? As Nações Unidas reconheceram a Palestina como um Estado observador não membro no final de 2012. Com isso, ela deixou de ser uma entidade observadora. A mudança permitiu que os palestinos participassem dos debates da Assembleia Geral e aumentassem as possibilidades de adesão às agências da ONU e a outros órgãos. Mas a votação não criou o Estado palestino de fato. Um ano antes, os palestinos tentaram, mas não obtiveram apoio suficiente no Conselho de Segurança. Mais de 70% dos membros da Assembleia Geral da ONU, 138 de 193, reconheceram a Palestina como um Estado. 7. Por que os Estados Unidos são o principal aliado de Israel? E quem apoia os palestinos? Em primeiro lugar, é preciso considerar a existência de um lobby pró-Israel, significativo e poderoso nos Estados Unidos. Isso leva ao fato de a opinião pública ser geralmente favorável à posição israelense. Com isso, é virtualmente impossível que um presidente americano retire o apoio a Israel. Além disso, ambas as nações são aliadas no campo militar. Israel é um dos maiores beneficiários da ajuda americana, e a maior parte dela vem da forma de subsídios para a compra de armas. Contudo, em dezembro de 2016, durante o governo do presidente Barack Obama, foi dado um passo atípico na política dos Estados Unidos em relação a Israel. O país não vetou uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que condenava a política de colônias israelenses. Mas a chegada de Donald Trump à Casa Branca deu um novo impulso à relação entre os Estados Unidos e Israel, que se refletiu na transferência da Embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Com isso, os Estados Unidos foram o primeiro país do mundo a reconhecer aquela cidade como a capital de Israel. Nos últimos meses de presidência, Trump conseguiu que 4 países árabes ricos normalizassem as relações com Israel. O atual presidente americano, Joe Biden, assumiu o poder com a intenção de fugir do arriscado conflito Israel-Palestina, além de vê-lo como um problema que requer grande capital político. A administração Biden continua a apoiar o reconhecimento de Israel, mas adotou uma diplomacia mais cautelosa. Os palestinos não têm apoio aberto de nenhuma potência. Na região, o Egito deixou de apoiar o Hamas após a deposição da Irmandade Muçulmana, historicamente associada ao grupo palestino. A Síria, o Irã e o grupo libanês Hezbollah são os principais apoiadores da Palestina. A causa palestina tem muitos simpatizantes ao redor do mundo, mas até o momento isso não se traduziu em avanços concretos. Eu sou o professor Luiz. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir para estar fortalecendo.